Muito bom dia, que alegria estar aqui com você nesta manhã de terça-feira para juntos nós meditarmos na santa e bendita palavra de Deus. Esta é a proposta deste programa Vida Devocional. Eu sou o pastor Davi e neste momento eu me sinto honrado de chegar até você por este canal para que juntos meditemos na palavra do Senhor nosso Deus. Como o Senhor Jesus bem disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela, ao entrar no coração humano, grandes coisas podem acontecer. E a maior dentre elas é a salvação em Cristo Jesus. É o poder da palavra de Deus no nosso coração que nos leva a crer na pessoa maravilhosa de Jesus. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 6, segundo livro dos Reis, capítulo 6, e nós vamos meditar nesse texto tão maravilhoso. Você que está chegando-se agora, você pode manifestar os seus motivos de oração no nosso chat aqui ao lado, e dentro em breve nós oraremos pelos pedidos de oração. E neste momento há pessoas já intercedendo por você através deste veículo. E compartilhe deste link para que os seus familiares e seus amigos ouçam o que é o poder inexplicável da palavra de Deus. Este é o nosso tema nesta manhã, o poder inexplicável da palavra de Deus. Então vamos meditar no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6. Diz-nos assim a Sagrada Escritura. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Esta história, ela é maravilhosa. E ela já nos convida a uma reflexão, porque ela fala sobre aquilo que transcende a normalidade. Onde já se viu o ferro de um machado flutuar num rio, tal como o Jordão, águas caudalosas, como que pode algo deste gênero acontecer? É uma inversão, uma reversão da lei da gravidade, não é mesmo? Qualquer pessoa, qualquer físico, ao ler este texto, poderá ficar embasbacado e dizer: como assim esse tipo de coisa pode acontecer? É sobre isso que nós vamos meditar neste momento, o poder inexplicável da palavra de Deus. Tudo quanto nós temos nas Sagradas Escrituras que refere-se aos milagres que Deus realizou tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos aponta para uma coisa: a glória de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele realizou milagres no passado e Ele pode realizar milagres no presente, não para que o ego humano se satisfaça, mas apontando para a pessoa maravilhosa de Jesus, para a glória de Deus Pai. E quando nós lemos essas histórias maravilhosas do Antigo Testamento, em especial do exercício dos profetas, tal como Elias, e agora nós lemos de Eliseu, são dados importantes, porque Deus levantou profetas para proclamar a sua palavra no meio do seu povo. E o contexto, em especial, do ministério de Elias e de Eliseu, eram dias muito difíceis, porque Israel estava afastado dos caminhos do Senhor.
Israel havia dado as costas para a aliança com o Deus de amor, com o Deus que os resgatou do Egito, com o Deus que os libertou e os conduziu à terra prometida. E mesmo assim, quando o povo havia dado as costas para o Senhor nosso Deus, Deus não deu as costas para o seu povo. Deus enviou santos profetas para falar ao coração de homens, mulheres, crianças, para que se voltassem ao Senhor, pois Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. Qual é o significado desse texto que nós lemos? Havia naquele tempo o exercício dos profetas e também o discipulado desses profetas para com outros mais que Deus estava levantando. Havia um convite e um ambiente onde eles aprendiam da palavra de Deus para poder ministrar ao coração das pessoas. E o contexto precedente a este, do evento, deste machado que flutua, é a cura de Naamã. Há uma mensagem aqui. Quando Israel virou as costas para o Senhor Deus, e eles não mais prestavam culto segundo as Escrituras, então o Senhor começou a realizar milagres com pessoas de nações vizinhas e até mesmo inimigas de Israel, como foi o caso de Naamã. Naamã era um sírio, Naamã era de Harã, na verdade, um império que em toda aquela região era conhecido por causa da sua opulência, do seu poderio militar. Naamã era leproso. Naamã ouviu o conselho de uma menina israelita que estava escravizada na sua casa. E ele então buscou a cura no espaço de Israel e ele foi até o profeta. E ele creu na palavra de Deus. E porque ele creu e agiu segundo a palavra de Deus, ele foi curado da sua lepra. Naamã era sírio. E o recado é muito claro. Se Deus fez isso com um homem sírio, o que Deus não pode fazer com o seu povo, se o seu povo atentar e inclinar os seus ouvidos e render o seu coração à palavra de Deus. Esta é a mensagem que nós temos. E então, logo em seguida, ao evento do milagre que o Senhor realizou pelo poder da sua palavra na vida de Naamã, nós temos esta narrativa. E ela diz o seguinte, que os discípulos dos profetas que habitavam juntos, que compunham um ambiente em que eles conviviam com a palavra de Deus e aprendiam, num dado momento, eles tornam-se para Eliseu e diz uma frase que merece a nossa reflexão. Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Primeira coisa que nós observamos aqui é um perigo. É o perigo de nós nos sentirmos pressionados no lugar onde a palavra de Deus ela é profusa e onde ali o poder de Deus se manifesta através da comunicação da sua palavra. Notem vocês que a fala dos discípulos dos profetas não foi Eliseu, ajude-nos, olha, o lugar tornou-se exíguo porque aumentou o número de pessoas e a nossa vila ficou apertada. Não foi isso que aconteceu. Não era sobre lugar, não era sobre espaço físico, era sobre convivência. Eliseu, ele é portador da palavra de Deus. Ele é profeta levantado por Deus naqueles dias tão difíceis. E estes homens, eles manifestaram uma apatia espiritual em relação à palavra de Deus na vida de Eliseu. Eles então comunicam, Eliseu, a nossa convivência com você tem feito com que nós nos sintamos apertados. É isso que quer dizer. A frase, note bem, é esta: eis que o lugar em que habitamos contigo. Não é o lugar em que todos nós habitamos, mas é o lugar em que habitamos contigo, Eliseu. É estreito demais para nós. Então, eles tiveram a iniciativa de sair deste ambiente onde Eliseu estava e ir até o Jordão, tomar de lá vigas e construir um lugar para que todos habitassem. Mas note, é uma declaração excludente. Eliseu não fazia parte desse plano. Eliseu, o nosso espaço com você ficou apertado. Então nós vamos executar um plano, vamos
criar um novo espaço para a nossa habitação. Meus irmãos, quão perigoso é isso? Quando nós nos sentimos incomodados pela presença pungente da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vem para afagar o ego humano, ela vem para nos corrigir, para nos ensinar no caminho da verdade, para nos doutrinar na justiça. A palavra de Deus, ela é poderosa para endireitar o nosso coração. Num mundo tão vil, num mundo tão perigoso, onde tudo o que importa é o que o homem deseja, o que o homem sente, a opinião humana, a palavra de Deus muitas vezes ela traz desconforto, porque ela diz: você precisa alinhar a sua vida com Deus. Isso que você está fazendo, a forma com que você está vivendo, não agrada ao Senhor. Com o ministério do Senhor Jesus, isso aconteceu. Logo após Jesus alimentar uma multidão, naquele milagre que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, diz-nos a palavra que após a multiplicação, o povo então pressionou a Jesus dizendo: dá-nos um sinal de que você verdadeiramente é você. Ou seja, milagres apenas por eles mesmos não satisfazem os homens. Hoje há uma multidão de pessoas que fundamentam a sua vida através de milagres por eles mesmos. Mas o Evangelho de João nos diz, ao final, que estes sinais aconteceram e foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, nos apontando que há salvação em seu nome. O milagre, ele aponta para Deus. Ele não vem com uma solução furtiva para que depois a nossa vida continue como ela sempre foi. O milagre Deus pode realizar para que principalmente o nosso coração se volte para Ele. Então, estes homens, eles destinam-se para este outro lugar, onde Eliseu não estaria. Mas houve um dentre eles. A palavra é clara, um dentre eles. No versículo 3 está escrito assim: disse um. Ele não disse para os demais, ele disse para Eliseu: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Ah, como é poderosa esta menção, o poder de uma única pessoa que se alia com a vontade de Deus e diz: eu não vou seguir o conselho dos outros. No que depender de mim, eu vou trazer para mais perto a palavra de Deus. Eliseu foi com eles por causa do convite desta única pessoa. Sabe, a Bíblia nos conta a história de pessoas únicas que ouviram a voz de Deus e que obedeceram. No Antigo Testamento, quando a cultura há 2000 anos antes de Cristo era a Babilônia, era a opulência dos babilônicos, diz-nos a palavra que o Senhor Deus falou ao coração de um homem chamado Abrão. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abrão creu no Senhor, Abrão andou com Deus, Abrão recebeu, acolheu a palavra de Deus e por causa deste único homem, toda a história foi mudada. No Novo Testamento, nós temos o exemplo daquele homem chamado Cornélio, que ele ouviu a palavra de Deus e ele atentou para a palavra do Senhor e recebeu a presença de Pedro, o apóstolo, Pedro, o pregador da palavra de Deus, na sua casa. E toda a casa de Cornélio, seus familiares, os seus amigos, os seus servos, entregaram-se ao Senhor pela ministração do Espírito Santo, onde a palavra de Deus era pregada. A verdade que Paulo e Silas disseram para o carcereiro, ela é muito real. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus segundo as Escrituras. Portanto, há uma relação muito, muito saudável entre o ser humano e a palavra de Deus. Não se distancie do ambiente da palavra de Deus, não se distancie de quem proclama a palavra de Deus, não se distancie da palavra com P maiúsculo, que é Jesus Cristo. Ele é a palavra, a expressão exata do ser de Deus. Este único homem convidou a Eliseu para ir com eles. E o que aconteceu ali? No momento em que eles engendravam o plano de
recolher materiais para construir novas casas, aconteceu que, ao aplicar toda a força do machado num tronco, talvez, e fazendo força para retirar a lâmina dali, o machado escapa do cabo e cai no Rio Jordão, e então esse trabalhador lamenta porque era emprestado esta ferramenta. Sabe, a lei da gravidade está presente em todos os lugares, e ela pode acometer a qualquer pessoa, mesmo naquelas coisas que são legítimas. Que mal há em construir uma habitação? Nenhum. Que mal há em preocupar-se em trazer um ambiente confortável para acolher a família? Nenhum. Este homem estava trabalhando, mas o seu machado se desloca e vem a cair no leito do Rio Jordão, e ele grita de desespero porque ele não tem como retribuir a quem o emprestou. Mas havia algo importante, é que aquele homem que era portador da palavra de Deus, que representava o exercício da palavra de Deus no meio do seu povo, estava presente ali, Eliseu, porque uma pessoa disse: eu não posso viver sem a palavra de Deus, e ele convidou Eliseu. Diz-nos a Sagrada Escritura que ele gritou porque o machado caiu na água, e no versículo 6 diz-nos: perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Talvez haja pessoas que pensem assim: Eliseu pode ter cortado um galho, ele pode ter pedido o local exato onde ouviu o barulho do ferro caindo na água, e de alguma forma ele sondou o leito do rio e puxou para cima. Mas não é isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Ela diz que Eliseu perguntou onde caiu, o homem mostrou, ele cortou um pedaço de madeira e lançou-o na água. Olha, se fosse um cabo metálico, até alguma explicação haveria, não é verdade? Mas não há nenhuma relação de atração entre a madeira e o ferro. Mas o texto está nos dizendo que a palavra de Deus, ela tem um poder inexplicável que transcende a nossa lógica e explicações. E quando nós cremos na palavra de Deus e nos submetemos à autoridade da palavra de Deus, inexplicavelmente Deus opera milagres para o louvor da sua glória, para que creiamos e nos rendamos ao senhorio da sua presença na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Esse é o nosso tema desta manhã. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é inexplicável. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela pode cortar as profundezas do ser humano e ela pode causar mudanças maravilhosas. A palavra de Deus, ela traz sim milagres, obviamente. O Senhor Jesus estava em sua casa certa vez ensinando a palavra de Deus, e diz-nos o evangelista: e o poder de Deus estava com ele para curar, enquanto ele ensinava. Há uma relação entre o ensino da palavra e a presença miraculosa do Senhor nosso Deus. Deus pode realizar um milagre na sua vida. Deus pode trazer cura, sim, para a sua vida. Deus pode tirar você do cárcere da depressão pelo poder da sua palavra. Deus pode, sim, colocar fé no seu coração porque você está ouvindo a palavra dele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que traz a fé não são milagres. O que traz a fé viva, bíblica, é ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Portanto, não há nenhum empreendimento maior e melhor na vida do que esse, de ser uma pessoa que se rende à autoridade da palavra de Deus. Tudo quanto aconteceu no Antigo Testamento é sombra e nos aponta para a pessoa maravilhosa de Jesus. Eliseu foi um profeta levantado por Deus, portador da mensagem de Deus no seu contexto. E porque ele estava ali, ele então se compadeceu daquela situação e foi usado por Deus para fazer o inexplicável aos olhos daqueles homens. E o ferro então veio à tona e ele disse:
tome de volta, e acabou o desespero. Eliseu, ele era portador da palavra de Deus, mas essa manhã eu quero falar para você do maior milagre. Não é um machado flutuar. O maior milagre de todos é a salvação. Porque bens vêm e vão. As curas miraculosas, elas podem vir. Até mesmo a ressurreição dos mortos aconteceu no Novo Testamento, com pessoas como Lázaro. Mas Lázaro veio a morrer novamente. O maior milagre é aquele que nem a morte retira de você, que é o perdão dos seus pecados, que é você ser declarado justo pelo Deus que é santo, que é você ter a certeza de que você está em paz com Deus. Este milagre nem mesmo a morte retira de você. Este milagre te coloca numa via de paz com Deus, numa certeza absoluta que se você hoje partir desta vida, você certamente estará com Deus, porque é isso que o milagre da salvação traz para nós. Isso não é mais importante do que ver um machado, um ferro flutuar num rio? Obviamente que sim. E eu gostaria que você meditasse nisso. A palavra de Deus, ela nos apresenta algo tão pungente que é: Jesus está vivo. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele que é a palavra com P maiúsculo, a expressão exata do ser de Deus, deseja operar um milagre na tua vida nesta manhã, que é você ter harmonia com Deus, perdão dos seus pecados e uma nova vida. Eu convido você neste momento a fazer uma oração de rendição a Deus. Se você tem se afastado do ambiente onde Eliseu estava, se você se afastou do ambiente onde a palavra de Deus ela é ensinada, eu convido você a refletir isso. Será que o seu machado não está caindo na água porque você tem se distanciado? Será que aquilo que é tão legítimo na vida, que é um trabalho do dia a dia, um empreendimento que é para o bem, para acolher a família, infortúnios podem acontecer no trabalho, no caminho de volta para casa, coisas assim. Mas nós devemos entender o seguinte, que há muitas coisas que não são apenas contingências da vida, acasos. São alertas que Deus permite que nos ocorra para que nós lembremos-nos, nós precisamos da presença da palavra de Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos tomar iniciativa debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar sob a influência da palavra de Deus. Nós precisamos buscar direcionamento de onde vamos habitar, como vamos compor família, como vamos trabalhar. Os nossos empreendimentos devem ser todos conjugados e harmonizados com esta grande verdade. Deus nos ama e Ele criou a vida para que vivamos em comunhão com Ele. Não se aparte da palavra de Deus. Busque aprender a palavra de Deus, busque aprender os preceitos do Senhor, porque eles são límpidos, eles restauram a alma, eles purificam o nosso ser. A palavra de Deus tem um poder todo próprio dentro do ser humano. Acolha a palavra de Deus, antes medita na lei do Senhor e na sua lei tem prazer. Este é o pensamento que perpassa pelo livro dos Salmos, que perpassa pelo Antigo Testamento, relatando sobre a virtude de pessoas que buscam viver uma vida em paz com Deus. O poder inexplicável da palavra de Deus é esse, é que quando nós ouvimos, não apenas admiramos, nós acolhemos e obedecemos. E Deus pode fazer coisas maravilhosas através de você, se você for esta única pessoa, como este homem fez. Disse um deles: Eliseu, venha conosco. Outros se sentem apertados junto de você, mas eu entendo que eu preciso da palavra de Deus. Nesse dia, Deus pode realizar um grande milagre na tua casa, porque você ouve a palavra de Deus e diz: não importa o que os outros pensam, eles podem se sentir contíguos, conjugados e pressionados, mas eu amo a palavra de Deus e eu preciso dela na minha vida e na minha casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você e convidar você neste momento a
invocar a presença do Senhor e fazer um concerto com Deus. Se você estiver afastado do ambiente onde a palavra de Deus é proclamada, é ensinada, volte. Não se demore, não se detenha. Volte-se ao Senhor, porque a sua palavra promove saúde no nosso ser, de dentro para fora, e não tem coisa melhor do que viver em harmonia com o Senhor nosso Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos por tua santa palavra. Enquanto há pessoas que dizem, eu estou me sentindo incomodado, eu vou me mudar, eu vou me dirigir a uma distância de onde a palavra de Deus está sendo ensinada, ou eu vou para um novo ambiente onde a palavra é ensinada do meu jeito. Nesta manhã o Senhor nos ensina de que a presença da tua palavra é especial demais e nós não podemos ser como as massas fazem. O Senhor usou um único homem dizendo a Eliseu, Eliseu, venha conosco. E porque Eliseu estava ali, o Senhor manifestou o seu poder diante de todos aqueles homens, fazendo o inexplicável. Senhor, fortaleça essa pessoa que nos assiste nessa manhã, para que ela seja a primeira da sua casa, dizendo, quanto a mim, eu vou ler e eu vou obedecer a palavra de Deus, porque é disto que eu preciso. Homens não podem solucionar este problema. Pessoas dizem o que outros dizem, mas a palavra de Deus é viva, é eficaz e me conduz ao caminho da salvação. Senhor, eu sei que tu nos ouves esta manhã. Sare as enfermidades do teu povo. Ó Deus, traga alívio àquele que está desesperado. Ó Deus, cure, ó Deus, pessoas de enfermidades para a glória do seu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome sejam dadas glórias. Senhor, sê com o teu povo para o louvor da tua glória. Assim nós oramos te agradecendo por este momento devocional nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor Deus.